Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à 22ª edição da live, a hashtag Tamo Junto no Instagram. Para os que não me conhecem, eu sou Vera Rocha, presidente do Sinapro e CEO da Rocha Comunicação. Hoje nós vamos conversar sobre um tema palpitante no momento e com um personagem muito importante. Vamos falar do mercado imobiliário e o nosso entrevistado é Cláudio Cunha. Vou apresentar os que já entraram aqui na nossa live, o Cláudio Cunha. Cláudio Cunha é engenheiro civil, atua no mercado imobiliário. Bom dia, Cláudio. Estou lhe apresentando, viu? Estou lhe ouvindo. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Ok. Cláudio é engenheiro civil, atua no mercado imobiliário há mais de 30 anos. Trabalhou em várias empresas, como a OAS, a Lebran Construtora e o Grupo Fator. Atualmente é sócio da Bea Imóveis ou é Bia? Beia. Beia Imóveis. Cláudio Cunha também foi diretor da Associação de Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Nordeste, um órgão super importante, o ADIT. Foi também diretor da ADM no CONAM, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e na Câmara da Construção Civil. Atualmente é presidente da ADM Bahia pela segunda vez, né, Cláudio? Isso, no segundo mandato até 2022. Presidente do Fórum da Bahia e membro do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar do Setor Produtivo, Agropecuária, Indústria, Comércio e Serviços da Assembleia Legislativa da Bahia. Na ADM já ocupou diversas funções, já atuou na diretoria técnica de marketing, como segundo presidente, primeiro vice-presidente, presidente de novo, né? Tem uma trajetória rica aí dentro da ADM. Eleito diretor comercial da ADM, assumiu a presidência da entidade em janeiro de 2017. E agora, reeleito, né? Para o biênio 2018, 2020 e 2020, 2022, é isso? É isso, velho. Isso mesmo. Isso mesmo. Rapaz, seu currículo é assim, maravilhoso. Então, nós vamos conversar com um grande especialista do mercado imobiliário, falando um pouco do que aconteceu antes, do que aconteceu durante. E pós-pandemia, a gente nem pode dizer, porque ela não nos deixou totalmente ainda, né, Cláudia? A gente ainda tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Eu, antes de passar assim, a fazer perguntas e tudo, eu queria um pouco passar a palavra ao Cláudio, que é para ele fazer uma saudação aí, os que estão nos acompanhando nessa live. Vamos lá? Vamos lá. Bom dia, Vera. Muito obrigado pelo convite do Sinar, para você, a toda a sua diretoria. Obrigado a todos que estão aí acessando para a gente poder conversar sobre o mercado imobiliário, né, e sobre a construção civil no nosso estado. Certo. Então, Cláudio, antes da gente fazer essa live, a gente conversou um pouco e aí já comecei a aprender coisas novas com o Cláudio, que é também um grande professor. E aí ele falou sobre a construção civil que ela viveu, a crise que ela viveu de 2014 até 2019, no último trimestre, onde ela começou a reagir. Assim, quando chegou a pandemia, em março de 2020, o setor imobiliário estava, vamos dizer assim, preparado, né, para enfrentá-la. E esse setor teve a felicidade de ser um setor que não parou durante a pandemia, né? A prefeitura, como você me explicou, e o governo do estado não pararam suas obras e as reformas em curso puderam continuar. Então, nós queríamos saber um pouco, para que os que estão nos acompanhando saibam também, como foi que vocês fizeram, Cláudio, para cumprir
as orientações sanitárias, criação de protocolo, redução de equipe, investimentos em EPIs ou outras coisas que protegiam os colaboradores de vocês. O que é que vocês fizeram na ADEME para orientar todo esse setor a seguir as orientações sanitárias? A ADEME ela também possui uma cadeira na vice-presidência da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, viu, Vera? Complementar. E isso é importante porque nesse período, como se iniciou a pandemia e que nós tivemos aí o apoio do governo do estado e da prefeitura para permanecer com as obras em andamento, para que nossas empresas continuassem segurando os empregos e continuassem as suas atividades empresariais, foi fundamental. Então, junto com a CEBIC, que é a Câmara Brasileira, junto com os sindicatos, nós criamos um protocolo de segurança dentro da experiência que a gente via em outros países e que se apresentavam para a gente naquele momento. Então, nós alteramos o turno de trabalho nas obras para que tivesse o menos quantidade de pessoas possíveis se encontrando ao longo do dia da jornada de trabalho, com entrada e saída e horários de refeição no próprio refeitório das obras, em horários alternados, sempre mantendo o distanciamento. Fizemos as instalações de cuidados de higiene dentro da obra, então com lavatórios para que as pessoas pudessem estar sempre lavando suas mãos, os kits de higiene, de água sanitária, as ferramentas individualizadas para cada trabalhador, para que também não houvesse o compartilhamento de ferramentas, palestras educacionais para esses ferramentas individualizadas, isso daí foi difícil, hein? Foi difícil, mas funcionou, A gente, lógico que o ritmo das obras eles diminuíram um pouco, mas ao mesmo tempo você continuou com a obra em andamento e continuou preservando a saúde das pessoas que estavam trabalhando, Os grupos de risco, como as pessoas acima de 60 anos de idade e que também tinham alguma doença como pressão alta, diabetes, foram afastados do trabalho e continuamos seguindo com nossas obras sempre com todo o cuidado e a prevenção, oferecendo, inclusive, para esses trabalhadores alguns kits de higiene e as palestras que eram feitas de treinamento com eles serviram para que eles também, dentro de casa, criassem um novo conceito e mais cuidado ainda com a higiene pessoal de toda a família. Isso foi um lado bastante positivo, que também foi alcançado através desse trabalho feito aí pelas construtoras e incorporadoras com seus funcionários. Vocês estão de parabéns por esse intenso trabalho de cuidados com as orientações sanitárias. Mas essa pandemia, Cláudia, ela surpreendeu o mundo. Eu me lembro quando a gente estava vendo ela começar lá na China, algumas pessoas se perguntavam assim, vai chegar aqui? Quanto tempo vai levar para chegar aqui? Esse vírus vai se transformar numa pandemia? A gente não sabia, como isso ia acontecer. Então, essa pandemia, do jeito que ela se comportou, ela impactou o mundo, provocou reflexos na saúde, perdemos muitas pessoas, no social, na política e na pandemia. A Constituição Civil foi reconhecida assim, pelo governo, pelas autoridades, como essencial, como grande gerador de emprego e de renda. Esse reconhecimento foi importante para impedir que houvesse retrocessos do setor durante a pandemia? Sim, primeiro, para que se mantivesse a empregabilidade daqueles que estavam trabalhando no início dessa pandemia, velho? Eu acho que é a coisa mais importante e o trabalho que foi feito em todo o mundo por todos os governos era fazer tudo para que a gente conseguisse manter o emprego das pessoas, para que a atividade econômica também não sofresse mais do que todos vemos e estamos sofrendo, A gente vê todas as cidades, estados e, consequentemente, os países se endividando para que pudesse levar segurança e conforto à sua população.
Então, isso foi fundamental. A construção civil ela tem uma capacidade rápida de absorção de mão de obra, né? Ela consegue Isso. também agregar todas as pessoas do mais qualificado ao menos qualificado, A né? Fazer com que diversidade, né, muito grande. e que faz com que as pessoas também, por causa disso, possam aderir às construtoras, aderir às suas obras e desenvolver as suas atividades. Além do que também os canteiros de obra, as empresas, elas atuam também sempre na educação do seu servidor, né? Então, nós temos dentro de escola, dos canteiros, escolas, né, para que as pessoas possam também cursar e se profissionalizar. Temos também o ensinamento técnico para os próprios operários, para que eles possam assumir novas funções e crescer na sua vida profissional, né? E temos essa parte que veio aí da mudança de comportamento e da conscientização da importância da higiene nesse momento que a gente está vivendo mais do que nunca. Muito positivo esse trabalho que vocês fazem permanentemente e que fizeram durante a pandemia, né? Mas, como eu dizia, acreditava-se que nenhum setor da economia ia passar por uma crise dessa magnitude sem impactos, né? Vocês passaram. Vocês passaram. Não quero dizer totalmente sem impacto, mas com muito menos impacto. Mas, como toda a sociedade, todos os segmentos viveram muitas transformações, ajustes, redução de gasto, alteração de hábitos, aí tem o home office, aí diz, esse aí veio para ficar, o desenvolvimento tecnológico, o digital teve um crescimento enorme. No setor específico de vocês, quais foram, assim, não as inovações, eu não sei se eu chamaria de inovações, porque eram tendências que já existiam e que se aprofundaram, né, durante a pandemia, mas quais foram as mudanças de práticas adotadas no mercado imobiliário em função desse quadro de pandemia? Vera, como você bem iniciou, vou fazer assim um rápido resumo. A gente vinha de uma demanda reprimida, né? A gente teve uma crise de Isso. 2014 que veio iniciar uma finalização no último trimestre de 2019, né? Certo. Apontava para um crescimento bastante significativo para o mercado imobiliário, principalmente no ano 2020. Tivemos aquele primeiro choque em março de 2020, né? E o que a entidade de classe procurou fazer com os seus associados foi, primeiro, entender o que estava acontecendo e de que forma a gente podia contribuir junto para que todas as empresas pudessem acelerar os seus processos de digitalização, né? Esse processo Ótimo. de investimento em tecnologia, ele já vem há muito tempo, mas sempre a gente tinha um planejamento de que ele estaria, vamos dizer assim, em 3, 4 anos mais completo. E a gente teve que antecipar isso, né? Quando no mês de março as empresas fecharam, né, e tinham que permanecer com suas atividades empresariais também, a gente foi em busca de duas coisas: acelerar o processo para que o que ia ser feito em 3, 4 anos fosse feito em meses, né, em 3, 4 meses, colocar isso em prática, né, fazer a mudança também dentro das nossas próprias empresas para se adaptarem a esse novo momento. Então, utilizar as ferramentas que já existiam, né, acelerar os processos de digitalização que já estavam ocorrendo, né? O home office ele veio e foi vamos dizer assim, o que manteve as atividades econômicas e ainda mantém, na sua grande parte, para todos nós. Isso também é importante, porque nos ensinou que é possível, a gente não precisa mais ter tanto custo operacional, nem tanto custo com deslocamento para se fazer uma reunião, para se resolver determinados temas. E fomos também entender, né? Contratamos várias pesquisas para entender o que estava passando na cabeça das pessoas naquele momento, né? Junto com a experiência que a gente via em outros locais, mas, ao mesmo tempo, principalmente aí sim com a nossa cultura local. A gente tinha que entender como nós, baianos, estávamos encarando isso
e quais eram os nossos principais desafios naquele momento. Então, a pesquisa ela apontou vários caminhos, né? Ela trouxe para nós vários pontos que estão sendo colocados, inclusive em empreendimentos que estão sendo colocados em disponibilidade, que já estavam sendo comercializados, para atender essa demanda e essa nova necessidade do cliente. E uma coisa que foi fundamental, né? Todos nós ficamos em casa. E a palavra que a gente mais ouviu e as frases que a gente mais ouviu ao longo desse tempo foi: fique em casa e faça tudo em casa. Então, isso foi isso fez com que todos nós voltássemos a dar aquela grande relevância que a casa sempre teve, que estava um pouco esquecida. Isso, Né? isso. As mudanças de comportamento das pessoas, elas já estavam num patamar mais de curtir, né? De ir para fora, de ir para restaurante, de trabalhar, de viajar, e de repente ela se viu dentro de casa, tendo que trabalhar, tendo que estudar, cozinhar, fazer limpeza, né? Confraternizar, fazer através desses aplicativos digitais os seus encontros, as suas reuniões. Então, a casa ela passou a ter uma importância maior ainda. Ela passou, além de ser a segurança, a gente tinha que fazer e passou a fazer todas as nossas atividades. Então, isso fez com que os empreendimentos eles se adequassem a isso. Isso trouxe a força. Nós entramos, e vocês aí com certeza se lembram, no mês de maio, com uma campanha mostrando sim, os benefícios do mercado imobiliário e da construção civil na vida de todos nós. Não falamos sobre números, mas mostramos a importância da construção civil e da forma como ela faz com que a vida de todos nós seja melhor. Então, através do saneamento, através das construções, através dos imóveis, dos loteamentos, da urbanização, né, da sustentabilidade, né, sempre procurar levar o melhor para toda aquela região onde os empreendimentos e as intervenções físicas são feitas, para que a gente pudesse mostrar que a construção civil ela está aqui para fazer a nossa vida melhor. Então, esse foi o primeiro passo. Nós só temos que parabenizar a Adene por esse excelente trabalho. Eu achei tão interessante o seu comentário sobre as novas práticas na obra e o fato dos funcionários, né, dos trabalhadores, levarem essas práticas para dentro das suas casas e contribuírem com a mudança desses hábitos dentro da própria família. Essa é uma contribuição eterna, que vai ficar para a vida e que vocês deram a essas pessoas e certamente dando mais dignidade a elas e os seus familiares. E também essa informação que você deu sobre a mudança de visão do papel da casa, do que fazer, né? E tudo mais. Será que a pandemia vai deixar as pessoas mais cuidadosas do ponto de vista, vamos chamar assim, psicológico e humano? Porque tem pessoas que dizem, não, agora as pessoas vão ser mais preocupadas com o outro, mais generosas. Será que a gente vai chegar a esse tempo? Ou isso é uma viagem? Eu espero que sim, viu, Vera? Porque todos nós estamos mais sensíveis, né? O isolamento também, ele mexeu com a sensibilidade e mexeu com a cabeça de todos nós, né? A gente começa a ver que não adianta muita coisa se você não tiver saúde, né? Não adianta você ter sem ser, né? Não adianta você não olhar para o outro de uma forma contributiva e sempre de crescimento contínuo. Mas o ser humano ele está sempre em transformação, né? E eu acredito sempre que algo sempre fica plantado na mente das pessoas e que todo mundo sempre contribui um pouco na vida do outro, né? E que a gente está aqui de uma passagem para construir, para evoluir. Eu acredito sim que muita coisa vai ficar e outros que tenham uma mudança comportamental lá na frente podem voltar a ter aquele pensamento mais reto, mais frio, mas eu acredito na grande maioria das pessoas
estando assim mais preocupadas com o outro. Com o outro, né? Com o mundo, né? Eu queria te pedir um minuto, permissão, só para saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Nosso queridíssimo Gustavo Queiroz, que já foi presidente do Sinapro, Diana Navarro, Mila Batista, Jean, Daniel Villanova, Rafael Veloso, Fernanda Ferrari, Sandro Reis, Freire Júnior, André Safron, Thaís Figueiredo, Tassi Couto, Jéssica Leite, Pio Pinho, Mário Ribeiro Tango, Juliana de Freitas, Luiz Ribeiro Buriti, Arte Ideia Comunicação, Maristela 10.000, Léo Maciel, Esté Piauí, Eletromídia de Recife, Andréa Ribeiro Cohen e Vivian Chome. São alguns dos nomes que estão nos seguindo. Obrigado pela audiência. Vamos falar um pouco também de home office. Hoje a gente está vendo que o trabalho home office adota várias empresas, não só mudou na estrutura da casa, né? Mas também, outro dia eu cheguei no escritório de um prestador de serviço novo, advogado, tinha assim um andar inteiro, ele falou, eu vi tudo empacotado, eu falei, que é isso? Ele falou, eu estou me adequando ao tempo home office, eu vou me mudar para um escritório muito menor, não vou dizer quem é nem aonde, porque não faz sentido, mas, sabe, gente muito importante do mercado, não tem sentido mais esses escritórios enormes de um andar inteiro, e esse senhor Rodrigo Osmo, que é o CEO da Tenda, ele disse que o isolamento social trouxe a mensagem subliminar de que casa é segurança. Também teve isso que você falou aí na sua fala, né? Essa nova realidade vai levar novos projetos também para os escritórios, além das casas. Vamos agora ter prédios de escritórios com escritórios mais enxutos. Essa mudança está nos dois setores, na casa e nos prédios de escritórios. Me interessa até porque eu tenho um cliente que está lançando um prédio agora de escritório. Vou falar para ele, se você me disser que é para ser menor, olha aí, cuidado, hein? Senão não vai vender. Vai vender sim, Vera. O mercado, ele se autorregula, né? A gente tem atividades profissionais que precisam de espaço, vão continuar precisando de espaço e terão esse mercado bem definido. A gente tem grandes empresas que ela tem um volume de negócios muito grande, né? Uma quantidade de funcionários também grande e que ela também vai precisar de mais espaço. O que a gente passa a ver é a racionalização dos nossos custos, né? Da necessidade periódica de se ter um encontro. Por melhor que seja a tecnologia e como nós estamos aqui fazendo esse bate-papo, é muito melhor estar próximo, né? Eu acho que a presença física e o encontro social ele é importante não só para o desenvolvimento das atividades empresariais, mas também até para o crescimento profissional e pessoal de todos nós. A gente não pode depender sempre só da tecnologia. O encontro, olho no olho, a discussão de um projeto mais técnico, onde você precisa ouvir várias opiniões, ela continuará a existir. O que os escritórios comerciais estão fazendo, e alguns lançamentos sairão, é também trazendo os benefícios, né, deste momento, principalmente na parte de tecnologia, e de menos contato físico possível, para que as pessoas possam desempenhar as suas atividades. Mas é interessante como esse movimento, ele criou um novo e um aumento no nosso mercado imobiliário. Isso. Então, a gente vê pessoas que trabalhavam, filhos, netos, amigos, que foram para outros estados, né? E que, principalmente São Paulo, onde eles teriam um crescimento profissional mais rápido, e que estão retornando para suas cidades de origem,
né, onde eles só precisam ir a esse escritório onde eles ainda trabalham 2 vezes na semana, 1 vez na semana, podem realizar dentro da sua cidade as suas atividades, estão voltando a investir no nosso mercado e a gente vê aí sim um crescimento muito significativo, principalmente em Salvador e no litoral, né, fruto também dessa possibilidade do home office, né, para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre o número de vendas em Salvador cresceu 16%. Né? Então, em relação ao ano passado, em relação ao ano de 2019, é um crescimento bastante significativo. O litoral, ele dobrou praticamente o volume de vendas em relação ao ano passado. Então, a gente vê que a tecnologia ela vai possibilitar as pessoas a ter uma qualidade melhor de moradia, de espaço, de convivência com a natureza, com seus filhos, mas, ao mesmo tempo, ele vai também desenvolver sua atividade profissional. Mas vai continuar a existir o prédio comercial, vão continuar a ter as grandes empresas, as grandes corporações que necessitarão de mais espaço e as empresas médias e pequenas que necessitarão de menos espaço e que podem se readequar, reduzindo, inclusive, os custos fixos de suas empresas. Muito bom. Cláudio, e essa elevação de preços de material de construção? Eu mesmo experimentei isso dentro de casa, fazendo uma bobagem de uma mini reforma na minha casa, que muita gente fez reformas nas suas casas, né, durante a pandemia, ou está programando fazer. A gente sabe que cresceram os lançamentos, as construções, e essas reformas vieram junto. Mas esse aumento do preço do material de construção, eu apreciei o cimento uma última vez, ele ficou 10,67% mais caro, o tijolo 16,86%, e a inflação prevista para o ano de 2020 é de 1,6%. Quer dizer, uma desproporção absurda entre o aumento do material de construção e a inflação do país. Como é que a gente justifica esse aumento de material de construção dessa forma? O aumento do material de construção é um risco, né, porque isso implica diretamente nos custos e, consequentemente, vai impactar no preço de venda dos imóveis, mas isso é um reflexo daquele momento que a gente viveu em março, quando as empresas paralisaram as suas atividades e as fábricas também paralisaram as suas produções. Isso fez com que criasse uma demanda reprimida. As pessoas, ao ficar em casa, como você mesma também fez, começa a fazer uma pequena reforma, uma adaptação dentro do seu imóvel, foi consumindo este material, as obras permaneceram em andamento, também continuaram a comprar o material de construção e as fábricas fechadas. Isso resultou agora, nesse último mês, exatamente numa escassez de material. E, consequentemente, com a procura alta, aí vem o custo elevado. Né? Para você ter uma ideia, você falou 2 itens, mas um item que mais pesou foi o aço, que subiu 84%. O aço nesse último período. Né? E com uma tendência, aí os fornos estão sendo colocados de novo na temperatura ideal, ele demanda um tempo para que volte a produzir, né? Porque são altos fornos, a temperatura também ela é muito elevada, então tem uma série também de procedimentos até que isso se regularize. Mas a gente acredita que mais aí uns 60 dias as coisas devem estar começando a ficar regularizadas e voltar a uma possível normalidade. Voltar à normalidade. Que bom. A gente vai ter esse pico realmente. Muita gente se pergunta isso e tua explicação é excelente, bem lógica mesmo. Agora, Cláudio, é gostoso ser presidente da ADEME no momento em que todo mundo está dizendo que a gente está vivendo um boom do mercado imobiliário. Eu acompanho sua coluna no Jornal à Tarde, a coluna da ADEME, e aí lá você falou que o mercado imobiliário cresceu 0,5% de abril a junho, mesmo com a redução do PIB em 9,7%.
e que a construção civil foi o setor que mais gerou emprego em agosto. 50 mil postos de trabalho. Em Salvador, você diz lá, foi o responsável por 50% dos postos de trabalho. É um boom extraordinário. É bom ser partícipe, ajudar e contribuir para um momento desse, não é? Como é que É você vê esse boom gratificante. aí? É Gratificante. muito gratificante, né? A gente vê aí realmente a indústria da construção civil puxando. Mas a construção civil e o mercado imobiliário, ele também tem uma grande vantagem, porque ele também está envolvido dentro de uma cadeia produtiva que envolve até o Isso. setor de vocês. Né? Envolve vocês, Com envolve os certeza. arquitetos, escritórios de direito, de Isso. advocacia, de arquitetura, né? O próprio comércio, ele consome mais, o operário passa a consumir mais. Então, a força, a produção industrial cresce, a força do mercado imobiliário e da construção civil, ela é uma alavancadora da economia total, local, principalmente, que é onde ela atua, mas ela vai fazer com que também as outras áreas da economia cresçam e venham junto com o mercado imobiliário. Muito importante isso. Falando um pouco de economia, assim, do que aconteceu, o que permitiu a retomada do setor imobiliário, né, foi a redução da taxa de juros e a facilitação do acesso ao crédito, né? As pessoas se perguntam muito quais foram os segmentos que mais cresceram. Se foram de setores populares, médio ou alto padrão. Qual foi o setor que lançou mais, que cresceu mais? Que segmentos ampliaram mais as suas vendas? Os que mais se destacam sempre, e aí vai também pela nossa renda per capita da Bahia e daqui de Salvador, foram as habitações de interesse social, que são ligadas ao programa do Minha Casa Minha Vida. Né? Seguido aí, sim, dos imóveis que a gente chama de segunda residência, que são do litoral. Mas Salvador também teve um desenvolvimento grande e os imóveis, eles tiveram um volume de vida por vários motivos. Por que a gente cresceu? A gente vinha de uma crise e tinha uma demanda reprimida onde não ocorreram lançamentos. Então, você tinha aí uma demanda que foi ficando e que estava ali iniciando a sua recuperação. Nós chegamos agora a ter a menor taxa de juros da história do nosso país, de 2%. Isso. Então, isso reduziu o crédito de uma forma, o custo do crédito, né, e do financiamento. O custo do crédito, claro. Fazendo com que mais pessoas possam contratar esse financiamento. Então, mais pessoas tiveram condição de tomar o empréstimo e mais pessoas tiveram a sua capacidade de tomar o empréstimo ampliada. Você tem uma ideia, Vera? Quando você reduz em torno de 1% a sua taxa de juros, você aumenta a capacidade de contratação de um financiamento entre 15% e 20%. Então, se a pessoa podia tomar um financiamento de 100, ela passa a financiar 115, 120 mil reais, ela pode comprar um outro imóvel melhor. Aquela pessoa que não tinha o acesso ao crédito, passa a ter o acesso ao crédito. Paralelo a isso, a gente tem também aí mais dois pontos muito importantes. Foram as novas modalidades de financiamento. Então, antes a gente só tinha o financiamento atrelado à TR, né, e o SFH atrelado ao FGTS e à caderneta de poupança. Hoje nós temos linhas de financiamento com parcelas fixas, atrelado à poupança. Nós temos diversas formas de contratação do financiamento, atrelado à inflação. Então, cada pessoa pode fazer o seu planejamento de vida, ver o estágio que se encontra, fazer a sua projeção e escolher a melhor contratação do financiamento. E, ao mesmo tempo, os juros baixos provocou um resultado financeiro dos investimentos baixo. Então, muitas pessoas, né, viram que seu dinheiro não rendia ou tinha um rendimento negativo. Tem casos, inclusive, que tem um rendimento negativo.
Então, alguns foram para o mercado variável, né, que é a Bolsa de Valores, o mercado de ações. Uns sabem operar, mas a grande maioria não tem essa capacidade de operar na Bolsa de Valores e também acaba realizando um prejuízo. E aí vem a importância do imóvel como moradia, como segurança e como investimento. Porque se a gente olhar a história de todo o mercado imobiliário, os imóveis sempre se valorizam ao longo do tempo. A cidade cresce, a cidade evolui e os imóveis que estão inseridos nesses bairros também se valorizam. Consequentemente, ele volta a ser, além da segurança, uma opção também para algumas pessoas para ser uma aplicação financeira, um investimento financeiro. Se a gente olha ali, né, taxa Eu de ouvi juros. uma vez você até falar que atrai compradores do mercado internacional, como investidores, não é isso? Nós vimos um crescimento também desse movimento, né, de pessoas sempre, lógico, que têm alguma relação com o nosso estado e com a nossa cidade, mas a gente teve um crescimento de procura por pessoas que moram no exterior e aproveitando aí também da vantagem cambial, adquirindo imóveis aqui na nossa cidade e principalmente também no litoral. Isso tem acontecido e tem sido mais uma grata surpresa para todo o mercado. Muito positivo. Agora, como você estava falando de que havia uma demanda reprimida, o Brasil ele tem um déficit habitacional histórico de 7,79 milhões de moradias. Né? O ministro Paulo Guedes ele falou lá em julho que pode haver um boom de 10 anos no mercado da construção civil por causa dos juros baixos. É claro que eu acredito nisso, eu acho que isso é possível, né? Um boom de 10 anos seria... É tudo que a gente deseja para a nossa vida, não é, Cláudio? Você, sobretudo, aí na presença dele. Agora, existem algumas outras propostas, assim, vocês na ADEME, do setor imobiliário, para o governo federal, para flexibilizar alguma coisa, para reduzir mais ainda esse déficit habitacional que é tão grande no Brasil, né? Uma conta aí que a gente tem com a população, a gente não, eles lá do Planalto, muito alta, né? Vera, as grandes propostas que a gente vê, primeiro a gente tem sempre um crescimento vegetativo, né? Se a gente pega os dados, vê que o crescimento da população ele é maior do que o crescimento do mercado imobiliário, né? E as pessoas continuam a casar, as pessoas continuam a separar, as pessoas continuam a investir, as pessoas continuam a viver e a necessitar do imóvel, né? E todos nós temos que ter o direito de morar com dignidade, com Com saneamento, certeza. né? Com Com conforto certeza. para isso. Então, qual era assim os grandes desafios? O mercado imobiliário ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de um controle de inflação e ele precisa do crédito. Nosso sistema habitacional na linha de crédito, ele estava sempre atrelado à caderneta de poupança e aos recursos do FGTS. Quando você começa a lançar novas alternativas, onde você consegue captar o recurso no mercado de capitais para investir no mercado imobiliário com taxas acessíveis à população, isso faz com que o mercado aí sim ele possa atender com maior velocidade a essa demanda. Esse é um dos pontos que foi muito importante desse programa do governo federal da Casa Verde e Amarela, porque ele pode negociar a linha de crédito e os recursos dentro do mercado financeiro e, consequentemente, ter taxas menores para oferecer para o consumidor com taxas acessíveis. Inclusive, o programa também, em determinadas regiões, tem taxas de juros menores, até por causa da renda do local e também pela maior necessidade e pela demanda que existe em cada estado do nosso Brasil. Só lembrar para as pessoas que esse programa Verde e Amarelo ao qual o Cláudio se referiu é o antigo Minha Casa Minha Vida, não é isso? Isso.
a cada governo, os programas eles acabam mudando de nome para ficar com a marca do próprio governo. Cresceu muito, não foi? Aqui na Bahia, né? Aqui é como a gente falou, o Norte e o Nordeste, eles são as regiões que têm a maior capacidade de crescimento, que têm a maior demanda pelo uma demanda programa, muito alta, né? pelas obras, as habitações de interesse social. Eu queria aqui, Cláudio, um minuto e saudar outras pessoas. A sua live está muito concorrida. Saudar Tiago Oliveira, Ponto Alfa Imóveis, Céu da Boca, Diego Machado, Eloá, ou Elua, não sei, Vilela, Thaís Freire, Laura Passos, nossa companheira do Sinapro, Saulo Pereira, Brenda Coutinho, Partira Laranjeira Pereira, Letícia Barbosa, João Vitor Zimpe, Sinapro do Distrito Federal, está ali escutando, lá de Brasília. Edu Maia, Dário Rodrigues, Nilton Neto, Moisés Oliveira. A live, para felicidade nossa, está tendo uma boa audiência, viu, Cláudio? Suas ideias aí se espalhando. Você é uma pessoa de muita visão no mercado imobiliário, conhece muito o setor e teve uma ideia sensacional. Você é o criador do Salão Imobiliário, não é isso? E, como tal, é um mercado que virou referência no Brasil e demonstra uma confiança nos lançamentos imobiliários, as vendas de unidades habitacionais. Como é que vai ser esse ano? Eu já sei que vai ser um formato novo, né? Porque estamos na pandemia, diferente. Como é que vai se organizar esse mercado imobiliário? Eu sei que é em novembro, né? Mas não sei a data. Você podia falar um pouco aí dos preparativos do Salão Imobiliário para nós? Vamos sim. O Salão Imobiliário, esse ano é a sua 13ª edição. E ele se destaca também, Vera, dentro de todo o nosso Brasil. Nós aqui na Bahia somos o único estado que permanecemos durante 13 anos de forma ininterrupta com o Salão Imobiliário. Parabéns. Mesmo com todo... É difícil, viu, amiga? Eu sei que sou presidente da... É difícil manter um projeto assim, 13 anos seguidos. Não é fácil. Sim, diga. A ADM, ela tem essa característica, né? Nós sempre, dentro do nosso planejamento, procuramos ter um calendário fixo de algumas atividades, até para que também nossos associados eles possam se programar e possam estar participando de tudo, né? E o Salão Imobiliário ele sempre se caracterizou por ser um evento no segundo semestre e voltado para a comercialização e para um contato mais presencial com as pessoas que buscam o imóvel. Esse ano a gente sabe que não existe essa possibilidade. Vamos aqui fazer a edição, como a gente chama, A Casa que Eu Quero, né? Será esse ano o tema, né? O tema do nosso evento será o A Casa que Eu Quero. Vamos utilizar a plataforma toda eletrônica e digital para que a pessoa possa fazer toda a sua jornada de compra dentro do nosso site, vamos chamar assim. Então, desde a pesquisa, das informações, das simulações de financiamento, do relacionamento e do contato com as empresas que participarão, né, tirando suas dúvidas, podendo fazer visitas agendadas, e quem não quiser pode fazer toda a sua jornada de compra de forma eletrônica, inclusive com a assinatura das promessas de compra e venda. Então, ela não precisa sair de onde estiver, não precisa sair de casa para adquirir uma nova casa. Ela vai poder fazer ele todo de forma digital. A gente começa agora no início de novembro com a nossa campanha, né? Estamos já em fase final aí de produção com a Engenho Novo, que é a parceira da ADM nesse momento, desenvolvendo aí toda a nossa parte de publicidade, de relacionamento. Sim. E estamos assim bem esperançosos. Teremos muitos lançamentos, né? O que é uma novidade bacana. A gente vinha de épocas aí de poucos lançamentos imobiliários.
mas teremos Isso. aí agora, nesse segundo semestre, muitos lançamentos em diversos bairros, com diversas tipologias, e com a presença assídua dos associados da ADEME, que eles sim é quem fazem a ADEME ter a relevância e quem fazem o trabalho da ADEME chegar a toda a população. Então, é o primeiro salão imobiliário totalmente online, né? Isso, esse é o primeiro, vai ser a nossa primeira experiência, como teremos também na sequência, no mês de dezembro, né, o nosso Fórum de Sustentabilidade, também durante 3 dias, serão dia 1, 2 e 3 de dezembro, também todo ele de forma virtual, Online. para que a Pronto. gente possa Aí ter também melhor são brincadeira. duas grandes novas inovações, né? Vocês nunca tiveram essa experiência. Manter 3 dias a atenção do público não é fácil. Então, vocês vão ter É. que trabalhar duro para isso. Mas a gente tem muito conteúdo, Vera, porque só para finalizar esse tema, Isso. todo o nosso planejamento de marketing esse ano é aproveitando tudo que a gente aprendeu ao longo desse período, né? Entendendo que a mudança de comportamento das pessoas e, ao mesmo tempo, entendendo aquilo que as pessoas necessitam para viver melhor. Então, nós Tá. faremos, inclusive, a nossa campanha publicitária atingindo não só o estado da Bahia, mas atingindo outros estados, para que a gente aproveite esse Ótimo. momento do home office, aproveite essa readequação de rotina das pessoas e possa levar o mercado imobiliário da Bahia para fora da Bahia. Maravilha. Eu queria saudar outras pessoas, permita-me aí, Cláudio. Larissa Mariana, Rosane 918, Salmaço Marketing, Braz Guimarães, Leandro Eluqui, Luke Meireles, Luciana Coelho e Raul ADM. Você falou aí, Cláudio, que a campanha já está pronta, não sei o quê. Aí eu queria fazer uma pergunta exatamente por isso, porque é a essência, né? O sentido do nosso trabalho do Sinapro é o acompanhamento, nós somos a representação legal das agências de publicidades, ou seja, dos donos de agência, né? Das agências. E aí a gente sabe que para vender é preciso anunciar. O evento é online. Como é que vocês estão fazendo essa campanha? Mas, mais especificamente, o setor imobiliário voltou a anunciar. Eu vejo muito canal fechado, às vezes, assim, à noite, filmes. Eu vejo em São Paulo bastante lançamento imobiliário com comercial de televisão. Como é que você está vendo aí esse investimento em publicidade, não só da DEM, mas do mercado, do seu mercado de construtoras, incorporadoras, Vera, sobretudo. a gente, e aí está escrito, né? E a gente tem a experiência da vida que o que a gente não apresenta, as pessoas não sabem que a gente tem, né? Isso, exatamente. A exposição e o Exatamente. oferecer ao público aquilo que a gente sabe que é bom e faz para melhorar a vida delas, a gente tem que apresentar. Toda a nossa campanha, desde que, como eu falei com vocês, do mês de maio, quando nós iniciamos, ela foi veiculada em TV, em rádio, em outdoor, né? E nos canais digitais, principalmente nas mídias e redes sociais. E a campanha Ótimo. agora do Salão Imobiliário e do Fórum de Sustentabilidade será da mesma forma, né? Nós teremos TV, nós teremos rádio, nós teremos outdoor, nós teremos os jornais, nós teremos os canais de portais de comunicação e teremos as mídias e as redes sociais também integradas. É um conjunto de informações, porque a gente sabe que também não adianta fazer só uma mídia de forma isolada e esperar que ela Exatamente. traga, né? Ela tem que se complementar. A forma e a mudança das pessoas, até nos seus hábitos de consumo, também influenciam hoje no consumo das informações, né? Então, a gente tem que estar ali de uma forma que consiga acessar o maior número de pessoas possíveis nos diversos veículos que a gente tem de comunicação. Eu esqueci de dizer que o Cláudio,
além de ser um expert no mercado imobiliário, ele também entende muitíssimo de marketing. Olha o discurso que ele fez, absolutamente certo, que a gente tem que fazer um mix de meios de comunicação para atingir todos os públicos, fazer uma mídia mais tradicional, como a gente chamava off antes, mas a mídia hoje ela é totalmente integrada em televisão, rádio, jornal e os meios digitais, né? Então, ele colocou bem aí a posição da ADEME. Eu espero que o resto do mercado, das incorporadoras, de todos os setores do seu segmento, que você, como você bem falou, mexe com outros setores que são prestadores de serviços, que são desse mercado também, que eles pensem dessa mesma forma. Para nós do Sinapro, a ADEME é uma entidade da maior relevância dentro desse mix de representação, de categorias aqui no nosso estado. Nós estamos chegando, Cláudio, para a tristeza nossa, aqui nos nossos instantes finais da nossa live. Então, eu queria abrir primeiro... Eu primeiro queria agradecer a você, por você compartilhar suas experiências, o seu conhecimento desse mercado bastante vasto, agradecer ao público pela audiência, lembrar que essa live do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, que chama Tamo Junto, a hashtag Tamo Junto, é sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã, e que na semana que vem nós vamos falar de um outro segmento também muito importante no nosso mercado, que é o segmento de shopping centers. Nós vamos entrevistar a Mirela Cubilhas, que é diretora de marketing da EnaShop, e que vai falar sobre o Natal dos shopping centers nesse novo normal. Então, eu queria passar a palavra para você, Cláudio, para você se despedir aí dos que acompanharam essa live e agradecer mais uma vez a você aqui pelo seu tempo, pelos ensinamentos que você nos deu aí. Eu que agradeço, Vera, a você, ao Sinapro, a toda a diretoria, a também as pessoas que se disponibilizaram do seu tempo para escutar aqui o nosso encontro, a nossa conversa. E acho sempre, e esse é um propósito nosso, de que as entidades de classe elas têm um papel fundamental para que a gente mantenha o nosso negócio e mantenha as melhores práticas de todas as nossas empresas sempre atuantes. É fundamental que a ADEME, Sinapro, a ABAP, Sinduscon, FIEB, toda a associação comercial, essas entidades elas têm que estar sempre juntas, uma apoiando a outra, porque assim toda a economia cresce, todas as nossas empresas crescem e a gente vai fazer com que nossa cidade evolua e as pessoas também se sintam mais felizes e mais realizadas dentro das suas vidas e das suas atividades econômicas. Eu fico muito feliz de estar aqui. Estou à disposição. Obrigada, muitíssimo obrigada. Foi maravilhosa a sua live e tivemos uma audiência altíssima. Depois ela vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube e no IGTV. Você pode, as pessoas que não puderam assistir hoje podem ver a qualquer momento nesses dois canais, ok? Obrigada de novo, Cláudio, e muito sucesso aí no Salão Imobiliário. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Simpático.